Olá, Pai do Senhor, sou o pastor JC Silva. Obrigado por você estar conectado com foco na lição. A quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, acione o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, deixe seu like, seus comentários e compartilhe os vídeos aí nas suas redes sociais. Acesse o link fixo nos comentários e também na descrição do vídeo e adquira o meu e-book Os Relacionamentos e Seus Vínculos, Influências que Interferem na Construção da Personalidade e do Conhecimento. Hoje o foco é a lição de número 10, a vitória do povo de Deus. O texto áureo está no livro de Esté, capítulo 7, versículo 3, que diz: Então respondeu a rainha Esté e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu requerimento. Na verdade aplicada, o bispo Abner Ferreira, que é o comentarista da lição deste trimestre, ele afirma que a sabedoria divina é imprescindível na vida diária do cristão. O texto de referência está em Esté, capítulo 7, versículos 4 a 6 e também o versículo 10. Quanto à expressão na temática desta reflexão, a vitória do povo de Deus, a expressão povo de Deus é uma alusão direta que há um povo na terra que, dentre tantos outros povos, é propriedade particular de Deus e a quem Deus dispensa uma atenção toda especial. Por isso, os servos e servas de Deus na terra, ou o povo de Deus, pode se tranquilizar que a vitória está a caminho, pois Deus é quem garante a vitória. No livro A Arte da Guerra, Sun Tzu, ele diz que para se vencer uma guerra é necessária a observação de 4 pilares. O primeiro pilar é o pilar da doutrina. O comandante e comandados eles devem ter os mesmos objetivos, acreditarem numa mesma sentença. O segundo pilar é o pilar quanto ao espaço. Tem que se conhecer bem o local onde a guerra vai ser travada. O terceiro pilar é o pilar da liderança capaz. Um comandante ele pode determinar o sucesso ou o fracasso de uma guerra. Tudo vai depender de sua liderança. O quarto pilar é o do tempo. É preciso saber o momento certo de avançar, de atacar o inimigo. Após apresentar os 4 pilares para se vencer uma guerra, Sun Tzu ele menciona a estratégia de um general para tomar uma cidade fortificada, aparentemente imbatível, e acrescenta aí um 5º pilar, que é o pilar dos agentes infiltrados, que são os espiões que fornecem informações privilegiadas, entregam as estratégias de guerra, colabora para expor os pontos fracos e facilita a invasão do exército inimigo. Me permita trazer as colocações de Sun Tzu no livro A Arte da Guerra para o contexto bíblico, iniciando com o que diz Provérbio número 21, verso 31. O cavalo prepare-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Os asiáticos inicialmente utilizavam os cavalos para a guerra e os judeus passaram a utilizá-los somente a partir do reinado de Salomão. Um cavalo forte e bem preparado para as batalhas facilitava tanto a locomoção do soldado, quanto também colocava o soldado em vantagem frente aos seus oponentes. No entanto, Salomão chegou à conclusão de que, por melhor e mais bem preparado que fosse o cavalo, ele seria inútil para garantir a segurança de um exército em sua vitória na guerra. Isso porque somente Deus ele agrega em si e também de maneira plena os 5 pilares para se vencer quaisquer tipos de guerras, sejam elas com armas artesanais, militares, digitais, químicas, biológicas ou espirituais. A Santíssima Trindade e seus anjos guerreiros em favor dos santos têm os mesmos objetivos e acreditam em uma mesma sentença. O Senhor tem conhecimento pleno de todos os tipos e locais onde as guerras são travadas nos mundos físicos e espiritual. Ele é onisciente. E não existe comandante mais eficaz do que ele, que jamais perdeu e nunca perderá uma única guerra. Ele é o general dos generais, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Ele é o Senhor dos tempos e das estações, ele pode até mesmo mudar o tempo. Ele conhece o tempo do inimigo e ele se antecipa ao ponto de pegar o inimigo desprevenido. Por ser onipresente, nada acontece longe de sua presença, que é invisível, mas é real. E por isso, ele nem precisa de agentes infiltrados. Ele mesmo está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele conhece todos os artifícios que o inimigo tem idealizado contra o seu povo. Ele não precisa que alguém lhe abra portas, pois ele é a porta necessária para garantir sobrevida e vitória ao seu povo. Confiar ou duvidar é uma questão pessoal e cada pessoa tem que escolher.
Ainda hoje ecoa o brado do profeta Elias: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Infelizmente, diante desse brado, muitas pessoas têm continuado como o povo diante do profeta Elias e não conseguem responder nada. Não se definem, não se posicionam como o povo de Deus e acabam deixando de tomar posse das vitórias conquistadas por Jesus na cruz do Calvário. Após o profeta Elias vencer os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, o povo até disse em alta voz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. No entanto, apesar dessa declaração ser uma confissão de fé em Deus, ela apenas representou a decepção pessoal que cada um sentia em si mesmo em não haver de forma antecipada confiado no Senhor. Eles não puderam saborear a vitória dada por Deus ao profeta Elias, pois a confissão de fé foi passada da hora. No caso de Esté, assim como no caso do profeta Elias, ela deu uma grande lição ao se dispor a confiar em Deus antes de qualquer prova humana de que suas estratégias dariam certo, de que ela, mesmo em uma época na qual as mulheres eram desvalorizadas e tidas mais como objeto de prazer, de que ela derrubaria por terra a influência do primeiro-ministro do rei, no qual o rei confiava cegamente, ao ponto de dar o anel real na mão de Ramã para ele selar os decretos de sua preferência. O bispo Abner Ferreira convoca aos que estão confusos sobre se confiam ou não em Deus, que já esgotaram suas forças de tanto orar, que estão feridos e sem força para continuar a jornada cristã, a perceberem por meio da história de Esté que Deus entende a sua dor, entende as circunstâncias que você está passando e Ele continua sendo o mesmo Deus, poderoso e disposto para dar a vitória ao seu povo. Cuidado, pois a vitória que você quer pode não ser a que você precisa. Peça discernimento espiritual, se refugie em Deus, lance sobre Deus as suas ansiedades. Ele é poderoso para te amparar sempre que você o buscar. Não só, mas nos momentos complexos em que as situações aflitivas e adversas da vida te colocarem em grandes dificuldades, diante das incertezas que roubam o seu sossego, é que você mais precisa se ver e se comportar como propriedade exclusiva do Senhor para usufruir de suas vitórias. Entenda também que nada acontece com a humanidade sem a permissão divina e tudo visa levar a pessoa à reflexão sobre o que de fato ela acredita, sobre suas prioridades, seus comportamentos, suas ações e não ações. A Bíblia diz que há caminhos ao homem que parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Caso Deus deixe de provocar uma situação que vai funcionar como uma espécie de freio, a pessoa ela pode acabar no inferno sem chance de reversão. Caso Deus deixe de promover situações que estimulem a fé, a busca por ajuda divina, a perseverança e a resiliência, a pessoa ela não se fortalecerá para vencer no dia mau. Cada experiência negativa ou positiva deve levar a pessoa a estar mais próxima de Deus como propriedade exclusiva dele, como um povo especial, zeloso e de boas obras para experimentar as delícias de suas vitórias. A situação dos judeus era desastrosa no Império Persa, mas chegou a hora de Deus intervir na história de forma espetacular e surpreendente. Ramã, na sua autossuficiência, na sua arrogância e prepotência, ele ficou lisonjeado ao ser convidado ao banquete com o rei e a rainha Esté. Ele saiu se gabando diante da sua família, dos amigos, dos seus servos e exalando sua fúria contra Mardoqueu. Ele nunca imaginava que seria vítima de si mesmo, pois o que faz uma cova, nela cairá, e o que revolve a pedra, esta pedra cairá sobre ele. O mal intentado por ele contra os judeus caiu sobre ele mesmo, sobre os seus aliados, sobre os seus cúmplices, pois o principal convidado ao banquete era o próprio Deus, o Deus dos judeus, e Ramã desconhecia esse fato. No momento apropriado, Esté disse: estamos sendo vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendesse, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esté: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esté: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Ramã. Então Ramã perturbou perante o rei e a rainha.
Pela segunda vez, em menos de 3 dias, Ramã deu com os burros na água, pois ele imaginava que seria honrado, mas na verdade estava sendo desmascarado. Ao descobrir a trama contra os judeus e contra a mulher dos seus sonhos, a judia Esté, a rainha, o rei teve que tomar fôlego no jardim. Desesperado, Ramã se lançou sobre a cama de Esté para implorar por sua vida, e a atitude de Ramã foi vista pelo rei Assuero como uma afronta, como uma tentativa de assédio sexual à rainha. A forma como Esté relatou os fatos e como ela se comportou tranquilamente ao ver o rei furioso com Ramã exalou sua confiança em Deus, a quem ela pertencia. A forma como Deus resolveria o impasse era apenas um detalhe que logo seria revelado. Sempre o inimigo vai tramar contra o povo de Deus. No entanto, sempre Deus fará com que o seu povo saia vitorioso. Delatar Ramã, humanamente falando, era uma atitude de alto risco, mas Esté tinha convicção do que estava falando e tinha a prova dos fatos, o decreto real contra os judeus e a sua origem judaica. Dentro do planejamento prévio, Estela encontrou o melhor momento durante o banquete após a confirmação da disposição do rei em lhe dar o presente de sua preferência até a metade do reino, se fosse o caso. Ela pediu apenas que os judeus tivessem a liberdade de lutar em legítima defesa para terem sobrevida. A fé em Deus, a calma e a paciência de Esté foram fundamentais para ela encontrar o momento certo de falar e as palavras certas para serem colocadas diante do rei para que ele desse o seu veredicto. O imediatismo tem levado muitas pessoas a perderem oportunidades únicas na vida. É importante entender que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E o tempo de Deus sempre será o melhor e o mais adequado em quaisquer situações ou circunstâncias para a pessoa ter uma vida vitoriosa. Quando tudo parecer perdido, não está perdido. Quando parece não haver saída provável, para quem acredita na ação de Deus em prol do seu povo, Deus cria saídas, Deus cria soluções humanamente impossíveis. A forma como Deus trabalha é bem diferente da forma humana, que é limitada e por vezes precipitada, o que acaba comprometendo o resultado final do que a pessoa busca alcançar na vida. Bem disse Deus ao profeta Samuel que ele não vê como os seres humanos. Deus atenta para detalhes por vezes imperceptíveis e suas ações extrapolam a esfera natural, envolve o sobrenatural e o intuito é tornar o seu povo vitorioso. Por conhecer de fato e de direito o sentido da vida, Deus em seu agir o revela ao ser humano a fim de que, confiando nele, o seu povo siga avante de forma resiliente, na certeza de que vencerá as lutas da vida e que breve será conduzido a um lugar isento de aflições e de adversidades. Esther acreditava que Deus lhe daria a vitória e Deus a honrou por sua confiança nele ao reverter a situação que aparentemente já estava perdida. Ciente de que Deus sempre age para dar vitória ao seu povo, o apóstolo Paulo aconselha os cristãos: e a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Quando tudo parecer perdido, acredite, em Deus o impossível acontece. Esther tinha convicção, ou seja, ela convenceu a si mesma de que era possível, mediante aí uma intervenção sobrenatural de Deus, que os judeus não fossem exterminados. Por isso, ela não se deixou ser abatida pelas circunstâncias adversas e Deus a sustentou. O bispo Abner Ferreira ele cita ainda 2 casos de pessoas que acreditaram no potencial divino e viram o impossível acontecer. Ao liderar os hebreus na saída do cativeiro egípcio, Moisés ele acreditou a Deus a façanha, dizendo que foi a mão forte do Senhor que os resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó. O rei Ezequias, informado pelo profeta Isaías de que iria morrer em consequência da doença que lhe havia cometido, deitado em sua cama, se virou para a parede e clamou pedindo a Deus sobrevida. Deus mandou o profeta voltar e dizer que estava lhe acrescentando mais 15 anos de vida. Como prova que aconteceria o que o profeta havia dito da parte de Deus, o rei Ezequias pediu que o sol voltasse 10 graus no relógio de Acás, algo humanamente impossível, mas que aconteceu pela ação sobrenatural de Deus.
Todos os seres humanos estão sujeitos a passar por situações vexatórias, por situações de extrema adversidade. Mas quem tiver a atitude semelhante à atitude de Esther e acreditar que em Deus o impossível acontece, verá Deus promover na sua vida o mesmo resultado obtido por Esther. Pois Deus continua sendo o mesmo Deus, capaz de livrar seus servos e suas servas de quaisquer situações de perigo, de aflições ou de adversidades. Somente Deus é soberano para condenar ou absolver. Além de Deus agir de forma 100% justa, somente Ele tem autoridade plena sobre todos os seres criados por Ele e também sobre o universo. Somente Deus conhece o assentar e o levantar do ser humano, de longe conhece os seus pensamentos, suas intenções, os seus caminhos, as suas obras e também as suas omissões. Ele não faz acepção de pessoas e julga de forma imparcial. Ao culpado, ele não tem por inocente. Deus conhecia tanto os judeus do império, quanto o mais íntimo do coração de Haamã, que era dominado pelo orgulho, pela prepotência e pela vanglória. No momento em que os judeus seriam exterminados, Deus interviu absolvendo o seu povo e condenando os inimigos do seu povo à morte prematura. O primeiro a morrer foi o arqui-inimigo Haamã e também em seguida seus filhos. É prudente que cada pessoa entenda a importância do que o profeta Jeremias registrou da parte de Deus. Mas ao que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. O apóstolo Paulo, seguindo essa mesma linha de instrução, diz: aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. O bispo Abner Ferreira, ele observa que o que valoriza o cristão é a sua dependência de Deus e a sua disposição em refletir em si o brilho do amor de Cristo ao evidenciar uma vida cristã prática que honre e que adore o Senhor pelo que Ele é. Deus quebra a presunção, a vaidade, o orgulho, o juízo com base nas aparências ou em suposições do homem, como ocorreu com Haamã, quando Esther expôs ao rei que ele estava sendo manipulado ao autorizar o extermínio de um povo que não causava nenhum tipo de prejuízo ou risco ao Império Persa. Diante da fúria do rei, ao tomar conhecimento dos fatos narrados pela rainha e do comportamento de Haamã em se lançar sobre a cama da rainha Esther, Harbona, o eunuco do rei, lhe informou que, como parte do plano de extermínio dos judeus, Haamã havia mandado construir uma forca para matar Mardoqueu, que foi a pessoa responsável direta pela preservação da vida do rei Assuero. A lei divina da semeadura fez com que Haamã fosse morto por sua perversidade e Mardoqueu fosse ainda mais honrado por sua lealdade. O bispo Abner Ferreira, ele reforça que quando a pessoa deposita sua confiança nas suas próprias forças, mais do que na graça de Deus, ela não consegue enxergar as promessas de Deus para si e, por imaginar que é melhor que os outros, pensa que não depende de ninguém para vencer na vida. Deus tem os seus propósitos para cada pessoa no universo. A observação feita por Mardoqueu em forma de pergunta a Esther: quem sabe se para tal tempo chegaste a esse reino? Ela precisa ser acolhida e respondida por mim e também por você ainda hoje. Porque, de fato, eu e você chegamos onde chegamos e somos o que somos. Assim como Esther, devemos perceber que não adianta arrumar desculpas ou nos esquivarmos por meio aí de reclamações e lamúrias, querer nos isentarmos, nos omitirmos ou nos acovardar quanto à missão destinada por Deus a cada um de nós. Se isso acontecer, Deus ele vai levantar outra pessoa para cumprir a missão destinada a nós, mas sofreremos os danos como consequência natural de nossas próprias escolhas em desacordo com a vontade de Deus. Por certo, o inimigo vai se levantar, mas diante de quem se comportar como propriedade exclusiva de Deus e confiar nele, o inimigo não vai prevalecer, como ficou demonstrado no caso de Ramão o Agagita, inimigo ferrenho e que quase se tornou o exterminador dos judeus, não fosse a vitória dada por Deus ao seu povo. A promessa de Deus ao seu povo é: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. E observando as dificuldades vivenciadas pelos servos e servas de Deus, o apóstolo Paulo diz: como está escrito,
Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. É o amor de Deus sobre todas as coisas, através da ação do Espírito Santo de Deus na vida da igreja, na vida cristã íntegra, em plena comunhão com Cristo, e o amor ao próximo é que qualifica o cristão a ser mais do que vencedor. De uma forma muito carinhosa, Deus usou o profeta Isaías para dizer: não temas, ó bichinho de Jacó, povinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. E o apóstolo Paulo observa que Deus tem o seu método particular de agir. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Por ordem do rei Assuero, imediatamente enforcaram Ramã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Tudo porque as promessas de Deus nunca falham. Deus havia prometido por meio do profeta Jeremias, dizendo: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel, e elas serão o meu povo. Essa profecia era o prenúncio do fim do cativeiro babilônico e incluía todas as gerações de Israel, e não somente os que de pronto retornassem a Jerusalém para reedificar as cidades junto com Neemias e com o sacerdote Esdras. Outra promessa divina foi a de que quem clamasse a ele seria respondido e ouviria anúncio de coisas grandes e até então desconhecidas. Por meio de Abraão, Deus prometeu aos judeus abençoar quem lhes abençoassem e amaldiçoar os que os amaldiçoassem. Aqui entra um detalhe muito importante. O que Esté, Mardoqueu e os judeus da cidade de Suzã, capital do império, fizeram aí nos 3 dias e 3 noites de jejum foi apenas pedir algo que Deus já havia empenhado a sua própria palavra que faria a quem estivesse classificado como sendo seu povo. Porventura, diria ele, não faria? Ou falaria e não confirmaria? Deus apenas cumpriu o que ele havia prometido ao seu povo e beneficiou os judeus das 127 províncias do Império Persa. Sem dúvida, o socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra, daquele que não dorme nem cochila, o guarda fiel e que está sempre presente. Realmente o Senhor cuida do seu povo de forma especial. Em Isaías capítulo 41, versículo 17, Deus diz: os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Este fato profético foi direcionado ao remanescente fiel e dependente de Deus e continua válido até os dias de hoje. A Bíblia chega a dizer que Deus tem ciúme do seu povo e que quem tocar no seu povo, toca na menina dos olhos de Deus. A exemplo de Esté, muito mais que ser abençoado, cuidado por Deus, cada cristão precisa se portar de modo a ser bênção na vida de outras pessoas que estão sob sua tutela espiritual. Lembre-se de que o Senhor tem conhecimento pleno de todos os planos do inimigo para destruir a felicidade e a alma humana. Por isso, ele tem condições de se antecipar e empreender ações para preservar o seu povo, até mesmo nas questões aparentemente impossíveis aos olhos humanos. É importante que o cristão deixe de olhar suas lutas e dificuldades sob o ponto de vista dos olhos humanos, pois Deus nem sempre trabalha com os métodos convencionais, ele também age de forma sobrenatural. Não saber como Deus irá agir não pode ser um impedimento para o cristão estar convicto de que Deus agirá para derrotar o inimigo, para cumprir suas promessas ao seu povo e cuidar de uma forma especial. E quem seguir as orientações de Deus de forma plena e na dependência dele, irá inevitavelmente usufruir dos mesmos resultados obtidos por Esté, pois a vitória é do povo de Deus. Coloque sua confiança no Senhor e espere nele. Até o próximo encontro com foco na lição. Prossiga na paz do Senhor.